Olá, eu sou a discente Joana Beatriz Ribeiro e, juntamente com a Ana Flávia, iremos apresentar e explicar o processo de elaboração da nossa planta de locação, desenvolvida para a disciplina de expressão gráfica. A planta de locação ela é um desenho técnico fundamental para qualquer projeto de engenharia, arquitetura ou agronomia, pois ela mostra exatamente a edificação que será implantada dentro do terreno, respeitando os limites de lote, os afastamentos necessários, os acessos e demais elementos que influenciam a execução da obra. Para a elaboração desse trabalho, inicialmente utilizamos como base a planta de situação desenvolvida anteriormente, e a partir dela foi possível manter a coerência entre a localização do terreno, as vias de acesso, a orientação geográfica e os elementos existentes no entorno. Observando a nossa planta, podemos identificar primeiramente os limites do terreno. Esses limites, eles definem a área disponível para implantação da construção e representam as divisas no lote. Também inserimos a orientação geográfica através da rosa do vento, indicando o norte verdadeiro. Esse elemento é extremamente importante porque permite compreender a posição da edificação em relação aos pontos cardeais e auxilia em futuras análises isoladas, ventilação e localização espacial. Outro elemento importante representado são os acessos ao terreno. Eles demonstram como ocorre a entrada e saída de pessoas, veículos e serviços, garantindo a compreensão da circulação dentro da área do projeto. As cotas presentes no desenho foram inseridas para informar as dimensões do terreno e as distâncias relevantes entre os elementos representados. Nessa medida, são indispensáveis para garantir a correta execução da obra e evitar erros de implantação. Durante a elaboração da planta, também foram necessários organizar o desenho utilizando camadas, conhecida como os layers. Essa separação permitiu organizar melhor as informações, deixando cada elemento em uma categoria específica como terreno, edificação, cotas, vegetações, eixos, acessos e anotações. Agora iremos apresentar os elementos específicos relacionados à locação da edificação dentro do terreno. Olá, eu sou a Ana Flávia e irei dar continuidade. Eu irei explicar sobre os elementos técnicos da locação. Nesta etapa, nós podemos observar a posição da edificação dentro do terreno. A localização da construção ela foi definida considerando os limites do lote e os afastamentos necessários. Esses afastamentos, eles representam as distâncias entre a edificação e as divisas do terreno, sendo fundamentais para garantir segurança, ventilação, iluminação e espaços adequados para circulação e manutenção. Também realizamos as amarrações da construção. As amarrações são medidas utilizadas como referência para posicionar corretamente a edificação no terreno durante a execução da obra. Elas garantem que a construção seja implantada exatamente na posição prevista em projeto. Outro elemento representado são os eixos de locação. Esses eixos, eles funcionam como linhas de referência que auxiliam na marcação e alinhamento da estrutura em campo, facilitando o trabalho dos profissionais responsáveis pela execução. Conforme solicitado na atividade, representamos a projeção da cobertura utilizando linhas tracejadas, seguindo as orientações da NBR 6492. Essa representação, ela permite identificar os limites da cobertura e diferenciar os espaços cobertos dos espaços descobertos. Também foram representadas as áreas de circulação e os acessos internos, facilitando a compreensão dos fluxos existentes dentro do terreno. Quando existentes, os elementos naturais como árvores e vegetações também foram indicados na planta, onde nós pegamos no arquivo que o professor disponibilizou. A representação desses elementos é importante para demonstrar as condições reais do terreno e auxiliar em decisões relacionadas à preservação ou adequação da área.
Além disso, utilizamos simbologias gráficas padronizadas, seguindo as recomendações da NBR 6492, garantindo maior clareza, padronização e interpretação correta do desenho técnico. Agora eu irei demonstrar os principais comandos que nós utilizamos. Fizemos todo aquele processo de abrir a nossa pasta aqui no NanoCAD. E o primeiro comando que nós utilizamos e que foi o mais utilizado na nossa planta de locação foi o Polyline, que é PL, aperta Enter. E nós utilizamos para fazer as marcações. Como podemos ver aqui no exemplo. Para fazer o círculo central do nosso parque, nós utilizamos o comando círculo. Aí nós escrevemos o raio. E aí fica. E outro também que nós utilizamos foi a Ashura, para identificar as áreas cobertas da nossa planta. Apertando no H, Enter. Aí escolhemos o modelo, a cor, selecionar o objeto. Aí aparece a Ashura. E foram esses os principais comandos utilizados na nossa locação, na nossa planta de locação. Após o término dessa atividade, a gente pôde concluir que a planta de locação é uma etapa essencial do desenvolvimento de um projeto, pois ela permite visualizar a implantação da edificação dentro do terreno de uma forma organizada e precisa. Através dela é possível verificar todos os elementos necessários para a execução da obra e também possível perceber a importância da relação entre a planta de situação e a planta de locação, uma vez que ambas devem manter coerência quanto à localização do terreno, a orientação geográfica e os acessos existentes. A realização desta atividade concluiu para o desenvolvimento das habilidades de representação gráfica, interpretação do projeto e aplicação de novas técnicas utilizando em desenhos de engenharia.